Olá, o texto para o quarto domingo da Páscoa é João capítulo 10, versículos 1 até 10. João 10, 1 a 10, o evangelho do dia, o salmo para o dia é o Salmo 23, que combina muito bem, todos conhecem bastante bem o capítulo 10 de João, caracterizado como o capítulo do bom pastor, e isso associado ao Salmo 23, o Salmo "O Senhor é o meu pastor". Antes de nós olharmos o texto propriamente dito de João, capítulo 10, 1 a 10, é interessante notar o contexto. Como disse, a gente conhece esse texto, é um texto tão querido, tão caro, sobre Jesus utilizando a figura de um pastor e suas ovelhas, e uma mensagem tão doce do cuidado que ele tem pelo seu rebanho, que o conhece, que o segue. Mas é interessante que isso vem imediatamente após uma história que foi bastante dramática, qual seja aquela da cura de um cego. Jesus havia curado o cego, é isso que nos relata o capítulo 9 de João, e este cego, pelo fato de ter reconhecido em Jesus um profeta, pelo menos isso, a princípio, ele é expulso da sinagoga, de modo que a liderança do povo de Deus, naquela época, a liderança religiosa da época, rejeita aquele homem pelo fato dele ter reconhecido em Jesus alguém especial. Nós sabemos o final da história, no capítulo 9, em que Jesus se apresenta àquele homem e se manifesta a ele como o Messias e é adorado por ele. Os judeus, naquela ocasião, eles chegam a questionar Jesus se eles ainda são cegos, a partir da linguagem que Jesus utilizou. E ele disse, olha, se vocês fossem cegos, então não teriam pecado, mas como vocês enxergam, dizem que enxergam, então vocês ainda permanecem no pecado. E aí imediatamente entra o capítulo 10. Lembrando que no texto original não há capítulos, não há uma separação, nós devemos ler esse texto aqui imediatamente após aquele, levando em conta aquele acontecido. Jesus começa o texto dizendo, Amen, amen, lego rimina, em verdade vos digo. Ou seja, daquela forma bastante solene, ele faz uma afirmação muito forte. Eu vos digo, mas quem é esse vós? Como disse, se lemos a partir do capítulo anterior, então ele está falando ainda com a liderança judaica, e nós veremos que mais adiante no texto os judeus novamente aparecem, inclusive pensam em apedrejar Jesus. Então essa palavra aqui é dita àqueles que haviam rejeitado um homem que reconheceu em Jesus alguém especial. E aí a gente se pergunta, quando ele durante esse texto vai falar de pastor e de ovelhas, o quanto isso tem a ver com aquela relação entre o homem que fora cego e agora estava curado e a liderança religiosa do povo de Deus daquela época. E algumas das figuras que Jesus vai utilizar nesse texto remetem imediatamente àquela situação. Há um contraste que ele faz em relação àqueles que deveriam ser os arautos da palavra de Deus e a sua própria obra. Então, versículo 1, eu lhes digo, em verdade lhes digo, Homer eiserchomenos diates tiras, eisten aulen ton probaton, alanabainon alachoten ekeinos kleptes estin kai lestes. Aquele que não entra pela porta para dentro do aprisco, para dentro do local onde pertencem as ovelhas, este que vem por um outro lugar, este é um ladrão e bandido. As duas palavras usadas aqui por Jesus são sinônimos, kleptes e lestes, e dão a ideia não apenas de alguém que rouba, mas que usa inclusive de violência. A quem ele está se referindo aqui? Novamente o contexto é importante. Aqueles que rejeitam uma ovelha de Deus, eles se tornam ladrões e salteadores, ladrões e bandidos. Eles não entram pela porta, eles tomam um atalho ou pulam a cerca, não sei. Mas eles não estão entrando pela porta. A própria porta aqui, ela terá uma importância também na imagem usada por Jesus no texto.
Versículo 2, Rode eis erchomenos diatestiras poimenes tin ton probaton. Mas aquele que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Quem é que está entrando pela porta? Quem é que é o pastor das ovelhas? Vale lembrar aqui que há todo um questionamento por parte dos profetas, principalmente de Ezequiel, quanto aos maus pastores que havia do povo de Israel, na sua época, na época do profeta. Aqueles que lideravam o povo de uma maneira ímpia, que não conduziam o povo de Deus no caminho de Deus. Parece que Jesus aqui, de uma certa maneira, faz uma comparação com aquilo lá. Também agora, no seu tempo, há maus pastores, que não conduzem as ovelhas de Deus pelo caminho certo, que entram por outros lugares. Mas o pastor verdadeiro, esse entra pela porta. E este tem as ovelhas são dele. É o pastor das ovelhas. Versículo 3, tutoró tirorós anoigei, kai ta probata tes fones autu acue. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. O porteiro, quem é o porteiro? Muito dessa figura que Jesus utiliza aqui, ela não é explicada, né? Já houve quem procurasse explicar ou associar o porteiro à obra do Espírito Santo. O porteiro é aquele que abre, então, para o pastor verdadeiro a porta. Talvez seja. O Espírito Santo tem um papel bastante fundamental dentro do Evangelho conforme João e está sempre associado à obra de Jesus. Então não é algo impossível aqui de ver também, nesse momento, a obra do Espírito Santo. Mas a figura, ela vale por si própria. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e aí ele continua, kai ta idia probata fonei kat onoma kai exagei alta. E as suas próprias ovelhas ele chama por nome. Ele chama por nome e as conduz, as leva para fora. Aqui é significativo o chamar por nome. Evidente que isso tem uma conotação de carinho, de atenção, de cuidado. O pastor conhece muito bem as suas ovelhas. E aqui isso já nos antevê quem é o verdadeiro pastor e quem são as ovelhas. Aquele homem que havia sido curado era uma ovelha que foi maltratada. Os pastores daquela ovelha a trataram mal, a expulsaram da sinagoga. Jesus o acolheu. Jesus, como bom pastor, o chamou pelo nome, por assim dizer. Versículo 4. Rotanda idia panta ekbale, emprosen auton poreuetai, kai ta probata auto acolutei, roti oidasin ten fonen autu. E quando as suas próprias ovelhas ele levar, interessante aqui que ele usa o verbo ekbalo, pode significar lançar, atirar, aqui tem um sentido de conduzir, ele conduz as suas próprias ovelhas, ele vai na frente delas, e as ovelhas o seguem. Esse é um verbo importante dentro dos evangelhos, acoluteo, as suas próprias ovelhas o seguem. Seguir a Jesus nos evangelhos nem sempre é algo tão nobre. Algumas vezes pessoas o seguem porque têm curiosidade, querem talvez ver um milagre, ou estão realmente curiosos para ver o que vai acontecer em relação ao ministério dele. Mas nesse caso aqui, ovelhas que seguem o pastor são um modelo de pessoas que estão com Jesus, porque sabem que ele é o próprio pastor, porque ele as chama pelo nome, como ele diz lá. E mais, elas reconhecem ou conhecem a voz dele. Elas sabem quem ele é. E aqui entra um ponto importante dentro desse texto que vai ser repetido mais vezes ao longo do capítulo 10 de João. A voz do pastor é a fonte de conhecimento que leva as ovelhas a segui-lo devidamente. A voz do pastor é absolutamente fundamental. E ela é reconhecida pelas ovelhas. As ovelhas se caracterizam por conhecer o seu pastor pelo que ele fala. Versículo 5, alotrio de ume acolutesusin, mas ao estranho
Alótrios é alguém que é estranho, e essa palavra às vezes tem uma conotação de hostilidade. Ou seja, é um estranho que de fato pode causar mal. Mas ao estranho, diz aqui, elas não vão seguir. As ovelhas não seguem o estranho. Alá pseutzontai apeltu, mas elas vão fugir dele, elas fugirão dele. Hoti uk oitasin ton alotrion ten phonen. E isso por quê? Porque elas não reconhecem a voz do estranho. Novamente, o pastor e os falsos pastores se caracterizam pelo seu falar. O falar do pastor verdadeiro atrai para trás de si, para a caminhada dele, as suas ovelhas. Mas elas se recusam a ir atrás de estranhos, de maus pastores, porque a voz deles denuncia que eles não são dignos de serem seguidos. Versículo 6. Tauten ten paroimian eipen autois ho Jesus. Esta comparação Jesus contou, ou disse para eles, e keinoide, mas eles, aqueles, uk egnosan tina en ha elalei autois. Isso aqui é um ponto interessante, porque o evangelista aqui nos tira um pouco da história que Jesus está contando, e ele nos faz olhar para o próprio Jesus e a sua plateia, aqueles que estavam o ouvindo. Quer dizer, ele vai dizer aqui, o evangelista vai dizer, essa comparação Jesus disse para eles, mas eles não conheceram, não entenderam o que era isso que ele estava falando. Quer dizer, o assunto para eles passou batido, a gente diria. Né? Porque por uma ignorância natural, ou por uma rejeição daquilo que ele era e dizia ser. Novamente, se nós olhamos para o contexto, lembramos que o capítulo 9 termina com essa polêmica, primeiro dos líderes judeus com aquele que havia sido cego, mas com uma polêmica com o próprio Jesus. E a estes a quem ele falava, então, eles não compreenderam o que ele estava dizendo. Naturalmente que nós podemos imaginar que também os seus discípulos estavam juntos, e isso não deve causar também estranheza, porque os próprios discípulos de Jesus muitas vezes não entendiam tudo que ele queria dizer. E, aliás, o próprio João vai nos dizer que algumas das coisas mais importantes que Jesus disse e fez foram realmente compreendidas pelos discípulos após a ressurreição. A ressurreição de Cristo teve um papel fundamental também na compreensão daquilo que ele era e daquilo que ele dizia. Versículo 7. Eipen un palin ho Jesus. E disse novamente Jesus. Amen, amen, lego himin. Hoti ego emi retira ton probaton. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Interessante que nós estávamos aqui lendo esse texto e sempre partindo desse pressuposto, Jesus é o pastor. Ele é o pastor. Ele é o pastor que conduz as ovelhas. As ovelhas o ouvem e vão atrás dele. Só que aqui ele diz que ele é a porta. Antes ele falou de um porteiro e ele não chega a nos dar mais dicas a respeito dessa comparação toda. Mas Jesus é sim o porteiro, ele é a porta e ele é também o pastor. Quer dizer, nesse breve trecho que nós temos aqui, no capítulo 10 de João, mais de uma figura é usada pelo Salvador Jesus para mostrar a sua relação com as suas ovelhas. Voltando agora atrás, então, a partir disto, quando é dito que ele é a porta, nós olhamos novamente para aqueles pastores que vieram, que foram mencionados antes. O Novo Testamento fala que Jesus é o sumo pastor e que há subpastores. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele se coloca como um subpastor debaixo do supremo pastor que é Jesus. Não é um exagero, portanto, ver aqui, novamente numa comparação com aquilo que os profetas haviam denunciado no Antigo Testamento, que ele fala sobre maus pastores, maus líderes, maus pregadores, que não conduzem as ovelhas devidamente pela porta, que é ele, mas também há pastores que entram por essa porta. Então, se por um lado Jesus é o bom pastor e o único bom pastor, há também subpastores, que não chamam as ovelhas para si, mas que fazem com que elas entrem pela porta, que é Jesus. Isso aqui nos dá
bastante para refletir sobre aqueles que são chamados por Deus para o santo ofício do ministério e que têm a tarefa de chamar a atenção não para si próprios, mas para o pastor que é Jesus. E assim o fazendo, são eles também pastores do rebanho de Deus. Um rebanho que não é seu, mas é de Deus. Porque eles ouvem, este rebanho ouve a voz do Supremo Pastor. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, Pantes hossoi euton proemu klepta eisin kai lestai. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Aluk ekusan auton ta probata. Mas as ovelhas não os ouviram. Não lhes deram ouvidos. A voz do pastor é o fator de reconhecimento para as ovelhas. Versículo 9, Ego e me retira. Eu sou a porta. Diemu eantis eiselte sotesetai. Kai eu se eiseleusetai, kai exeleusetai, kai nomen heuresei. Eu sou a porta. Se alguém entrar por meio de mim, por mim, será salvo. Importante aqui, claro, a voz passiva do verbo sozo, sotesetai, será salvo. Salvação sempre é uma dádiva, sempre é um presente, ela sempre vem de fora, ela sempre é dada, ela é dada por Deus, evidentemente. Mas para isso ele diz, é preciso entrar por esta porta que é Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta por meio da qual Deus concede salvação. E aí ele diz, ele entrará e sairá e ele encontrará pastagem, encontrará pasto, encontrará alimento. Importante lembrar, claro, que o pastor de ovelhas, ele não apenas é um protetor das ovelhas, mas ele também é um provedor das ovelhas para alimentá-las devidamente, para que não deixar que elas morram de fome. Por isso as ovelhas do bom pastor recebem dele também não apenas a proteção, mas recebem dele também o alimento para a vida diária. Versículo 10. Hokleptes uk ergetai eime hinaklepse kai tise kai apolese. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Importante aqui os três verbos que Jesus utiliza, os três são usados no auristo do subjuntivo, que apontam então para algo futuro, que virá então à medida que esses pastores estão chegando. Quando esse mau pastor, ele vem, o ladrão vem, ele vem unicamente para roubar, ou seja, ele olha o seu próprio interesse, não olha o interesse das ovelhas. Ele vem para matar e vem para destruir. Importante esse terceiro verbo usado, apolese, é a forma do verbo apólime. Apólime é utilizado em outros lugares do Evangelho de João e particularmente num lugar bastante importante, que é o conhecido texto de João 3,16, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Apólime tem essa ideia de um perecer, inclusive dá para dizer de um morrer eternamente. Quer dizer, esse ladrão ele é absolutamente impiedoso, ele busca seu próprio interesse e ele causa, através do seu mau trabalho, que as ovelhas morram e sejam, na verdade, destruídas, que elas pereçam. Jesus completa dizendo, Ego elton hina zoen echiosin, kai perison echiosin. Eu, e aqui está o grande contraste, eu vim a fim de que tenham vida e tenham abundante. A vida é uma dádiva que o bom pastor dá. A vida é um presente que Jesus dá às suas ovelhas. Quem são as ovelhas? São aqueles que ouvem a sua voz e o reconhecem. Esse texto é um texto usado no período da Páscoa, quarto domingo da Páscoa, e neste domingo a igreja continua celebrando, aliás, como a cada domingo do ano, a ressurreição do Salvador. E a ressurreição de Jesus, ela tem também este aspecto fundamental sobre o qual se pode refletir a partir deste texto. A ressurreição nos diz quem ele é. Como diz um hino do Inário Luterano, na ressurreição de Jesus, ele mostrou que ele é verdadeiro, em tudo aquilo que ele fala e em tudo aquilo que ele é.
E mais, a ressurreição de Jesus também garante que as suas ovelhas irão ressuscitar. As suas ovelhas estão com ele, são alimentadas por ele, são guardadas por ele, são protegidas contra o ladrão, contra o lobo também, que vai ser mencionado mais adiante, porque esse é o trabalho do pastor. Um pastor que morreu pelas suas ovelhas e agora ressuscitou pelas ovelhas, ele vai conduzi-las para a vida eterna. E talvez só para complementar ainda, é significativo nesse texto, e não se deveria perder, ao mesmo tempo que se fala de Jesus como o bom pastor, mas a imagem dele como sendo a porta. A ressurreição de Jesus também aponta para isto que é o grande escândalo da particularidade. Há um caminho único, há um caminho pelo qual se pode entrar no aprisco. Ele é a porta, ele é caminho, verdade e vida. Nenhum outro trajeto permite que as ovelhas cheguem no seu aprisco. Jesus é o pastor, Jesus é a porta. Ele é o ressurreto Senhor que conduz as suas ovelhas à vida eterna.